Associação de Divulgação Espírita Chico Xavier, mantenedora da Rádio e TV Chico Xavier, além dos perfis nas redes sociais. Boa noite a todos, boa noite aos irmãos que nos acompanham também pela internet, através da web rádio Chico Xavier. Pessoal, falar aqui na corrente é um grande prazer. Aqui nós encontramos os corações que têm sido mais próximos na nossa caminhada recente pelo Espiritismo. Nós estudamos aqui juntos, estávamos aqui ontem à noite, e ter o prazer de chegar aqui e encontrar com vocês, encontrar com o Ivan, é verdadeiramente uma felicidade. Não é trabalho, longe disso. Faz parte da felicidade que nós trazemos na vida, falar na Corrente Esperança. E para a noite de hoje, para os trabalhos desse mês, nós separamos o tema A Corte de Jesus. Nas nossas orações, nas nossas reflexões, nós sempre nos pegávamos refletindo: Senhor, como Tu és grande, Mestre. Como Tu és maravilhosamente gigantesco. Porque a Tua áurea bendita envolve todo este planeta. E quando nós pensávamos sobre quantas criaturas estão encarnadas aqui na Terra, e quantos mais desencarnados ligados a esse globo, todos tutelados pelo nosso Mestre Jesus, todos tendo Ele como cuidador, nos impressionávamos demais. E buscando as literaturas espíritas que falam sobre Ele, sobre Jesus, nós fomos até o livro de Amélia Rodrigues, Psicografia de Divaldo Franco. E num dos contos desse livro, o tema, A Corte de Jesus. E Amélia Rodrigues, criatura, espírito iluminado que é, falava inicialmente sobre os reis do mundo, a corte que esses reis trazem consigo, criaturas inúmeras que servem tão somente para fazer as vontades destes reis da terra. Muitos deles caem no precipício da vaidade, amolentam o caráter, se tornam criaturas irracíveis, duras demais, exploram a boa vontade do povo. Alguns poucos se tornam como se fossem os pais daqueles que eles governam. Mas ela segue adiante. E aí ela fala do Rei Solar. Ela fala sobre Jesus e a sua corte bendita. Amélia Rodrigues explica que os que servem em sua corte começaram a vir ao mundo séculos e séculos antes dele. Criaturas iluminadas que desceram para melhorar o caminho que o Mestre iria traçar. Indivíduos que vieram iluminar a humanidade. O príncipe Siddhartha Gautama, que nós conhecemos como Buda. O próprio Moisés. Os profetas, Elias. Tantos outros. Todos pertencentes à corte de Jesus. Enviados dele, que queriam servi-lo, que queriam trabalhar com ele. E tantas outras criaturas, às vezes nem tão iluminadas, se colocaram também como voluntários. Também quiseram vir, porque chegou o momento em que o Mestre viria à Terra. Em que o mundo testemunhou o amor encarnado. Porque a própria natureza se modificou com a presença dele. Roma acalmava-se depois de longos e longos períodos de guerra e conflito. Os povos bárbaros se mostravam mais amenos. Era ele, que descia dos mais altos céus para habitar o planeta de escuridão que nós vivemos. Criaturas se entregaram no serviço pelo bem. Lázaro, que nós conhecemos do Evangelho, se entrega ao fenômeno da catalepsia para ser despertado e testemunhar a grandeza de Jesus, vivendo depois todas as consequências disso, a exclusão do seu meio social. E um desses voluntários é o cego de nascença, que é descrito no Evangelho de João. Mais precisamente no capítulo 9, versículos 1 a 41. Jesus tinha acabado de sair de um templo, onde ele, ensinando as pessoas, disse que antes de Abraão ser,
Ele, Jesus, já era o Criador de tudo. E certamente que aquelas pessoas que seguiam e tinham Abraão como o pai da raça, em revolta tentaram apedrejá-lo. E o mestre sai daquele templo com seus seguidores, e aí os que seguem a Jesus veem aquele homem. Cego, mendigando, na mais baixa escala social. Era um voluntário. Naquela época, a explicação para as doenças de nascença é que a criatura foi gerada em pecado. O homem é assim, quando falta a resposta, ele coloca uma. E os discípulos, achando injusto a condição daquele homem, questionam a Jesus: Senhor, quem pecou para que ele viesse assim? Ele ou os pais dele? E o nosso mestre, o maior professor que este planeta já viu, diz àqueles homens: nem ele pecou, nem os seus pais. Assim ele veio para testemunhar o reino dos céus. É necessário fazer o trabalho que o meu Pai me enviou. Aproximando-se daquele cego, Jesus diz: enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Cospe no chão, faz barro com a areia e passa nos olhos daquele homem. E diz a ele: vai, lava-te no tanque de Siloé. E aquele cego tem que caminhar 800 metros dentro da cidade de Jerusalém, até o tanque de Siloé. Um tanque semelhante a uma piscina, com 25 metros quadrados mais ou menos, construído pelo antigo rei Ezequias. A água vinha de uma fonte fora dos muros da cidade. Era necessário um tanque para abastecer Jerusalém a um eventual ataque em que os inimigos estivessem para lá do muro. Água não faltaria. Aquele homem cego vai até o tanque de Siloé, lava os seus olhos e recupera a visão. Volta até a região em que antes morava. E as criaturas que eram seus vizinhos, que viram ele crescer pelas calçadas mendigando, diziam: mas aquele não é o cego? Outros impressionados diziam: não, é alguém parecido com ele, não pode ser. Mas ele mesmo dizia: sou eu. O homem chamado Jesus me curou. Sou eu mesmo. Em alvoroço, aquele povo leva o que fora cego até os fariseus e os sacerdotes. Era um controle social. Os doentes eram excluídos. Mas após a cura, a criatura podia ser reinserida na sociedade. É por isso que Jesus curava os leprosos e dizia: vai, te apresenta aos sacerdotes, para ele ser aceito novamente no meio do povo. Não era para dizer assim: vai lá e mostra como eu sou grande, mostra como eu sou bom. Era um controle social, e aquelas pessoas levam o que fora cego até os fariseus. E diante dos fariseus, eles questionam: quem abriu teus olhos? E aquele que fora cego diz: o homem chamado Jesus. Como ele fez isso? E ele explica toda a história do barro, de lavar-se. E entre os fariseus a discussão é profunda, porque uns dizem: mas aquele homem é pecador, curou ele num sábado. Era proibido trabalhar no sábado. Outros diziam: mas como pode Deus ouvi-lo, se ele era pecador? Entre eles houve conflito, questionaram duramente, não acreditaram naquele homem que foi curado. Achavam que era mentira. Mandaram chamar os seus pais, parecia um inquérito policial. E eis que os pais daquele que fora cego chegam até lá, os fariseus, com medo, porque já estava dito que quem dissesse que Jesus era o Cristo Salvador seria excluído da sinagoga. Aqueles pais vêm com medo, e quando são questionados, eles dizem tão somente: nós sabemos que ele foi gerado cego. Como ele curou-se,
Quem o curou, nós não sabemos. Pergunte a ele. Ele tem idade, pergunte a ele. E vão embora e eles chamam novamente o que fora cego. E o questionam mais uma vez. Diz-me o que ele fez contigo. E aquele homem se toma de uma valentia, que certamente não era só dele. E diante das autoridades farisaicas, questiona-os, mas eu já não lhes contei? Eu já não relatei o que aconteceu? O homem chamado Jesus me curou. Por um acaso vocês querem ser seguidores dele? Os fariseus tomam como uma grande ofensa e dizem, tu segue a ele, porque nós sabemos que ele é pecador. Nós seguimos a Moisés, sabemos que Deus falou com Moisés, mas esse outro, nós não o conhecemos. E com a autoridade que não era comum para um homem que era pedinte, aquele que foi curado diz, e aí está o maravilhoso. Porque vocês não o conhecem, mas ele abriu meus olhos. E nunca se ouviu falar que alguém curasse um cego de nascença. Cria-se grande confusão, aquelas pessoas excluem aquele homem da sinagoga. Era o pecado de ter sido curado, de ter encontrado o Rei Solar. E o nosso Mestre Jesus, sabendo do que aconteceu, sabendo que ele foi excluído, foi até ele. Porque Jesus era assim, buscava os excluídos da sociedade, os menores, os tidos por mais fracos, os doentes. E chegando diante daquele homem, Jesus o diz, tu conheces o Filho do Homem? E impressionado, o homem que fora cego responde, me diz quem é ele, Senhor, para que eu possa crer. Me diz quem é ele. Jesus o responde, tu já o conheces. Estás diante dele. E aquele homem prontamente adora ao nosso Mestre Jesus. E aproveitando que alguns fariseus estavam por perto, o Mestre continua os seus ensinamentos e diz, eu vim para os que forem cegos voltarem a ver, e os que veem se tornem cegos. E magoados aqueles homens dizem, por acaso nós vamos ser cegos? Ou somos cegos? E o Mestre os diz, se fossem cegos, os seus pecados seriam menores, ou não existiriam. Mas já que vocês veem, vocês estão em pecado. Porque era necessário que um homem viesse, sem a luz do mundo, cego de nascença, e por muitos anos de sua vida sofresse todos os tipos de privações, tão somente para plantar uma semente de aprendizado nos corações endurecidos dos fariseus. Eram as testemunhas do Mestre, meus irmãos, os que se colocaram para servi-lo do fundo do coração, os que chegaram verdadeiramente e disseram, Senhor, a minha vida é tua, eu quero estar contigo e a minha vida é tua, faz de mim o que tu fizeres. Aquele que era mendigo era maior do que muitos dos poderosos, era maior do que muitos dos sacerdotes, pertencia à corte de Jesus de Nazaré. Alguns o conheciam, muitos o amavam, nem todos tiveram a força de se entregar totalmente a ele. Criaturas de coração bom, que queriam... Baixe o aplicativo da TV Chico Xavier. É grátis. Faça o download agora mesmo e acompanhe a nossa programação. Acesse o Play Store ou Google Play na versão Android e Apple Store na versão iOS. A TV
Chico Xavier está também nas redes sociais. Acesse facebook.com/TV Chico Xavier, instagram.com/TV Chico Xavier e youtube.com/TV Chico Xavier. Espírito de amor, Francisco Cândido Xavier. Faça uma doação e ajude a divulgar ainda mais a doutrina espírita. Nosso conteúdo é gratuito e sempre será. Acesse tvchicoxavier.com e contribua. Xavier, Chico Xavier. Associação de Divulgação Espírita Chico Xavier, fundada em 2 de abril de 2018, Campina Grande, Paraíba.